Boa noite, professor, tudo bom? Professor, eu vou falar um pouquinho sobre o rapel. O tema é rapel na escola, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre dar uma passada na história e um pouquinho na história e também falar um pouco como eu trabalharia, como eu vejo uma forma legal de aplicar ele na escola e algumas finalidades. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar a câmera. Aí. Para começar, o rapel ele se encaixa ele tem o respaldo da BNCC para ser trabalhado na escola e ele se encontra na unidade temática de práticas corporais de aventura, a partir do sexto ano do ensino fundamental 2. Então, se ele tem o respaldo da BNCC, sabemos que podemos trabalhar com ele nas escolas. O rapel, ele, como está escrito, ele é uma técnica vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações. E também não só edificação. Você pode, como eu já vi, eu fiz um curso para ser instrutor de rapel, fiz uns 2 módulos, não terminei ainda, mas eu vi algumas coisas bem interessantes e uma delas que uma forma legal, por exemplo, para você aplicar na escola você não necessita mesmo, assim, não é fundamental que tenha uma parede ou um barranco, por exemplo. Você tendo, por exemplo, um corrimão ou uma pilastra, qualquer estrutura sólida bem firme assim, você amarrando uma corda nela direitinho, você consegue pelo menos simular uma descida de rapel ou pelo menos apresentar a modalidade de uma forma mais parecida possível para leigos na modalidade. A técnica de rapel ela foi inventada por Jean Charlotte Stratton, acho que é assim que se pronuncia, é um pouco difícil. Ele foi, né, um francês. E o que aconteceu foi o seguinte, ele estava com outros 2 amigos, se eu não me engano, escalando o morro Petit Dieu, alguma coisa assim, aqui em francês eu não entendo. Mas eles estavam escalando e para não ter que descer de trilha, ou não existia helicóptero na época, né, então provavelmente eles desceriam de trilha. Um deles, que no caso foi esse Jean Charlotte Stratton, ele teve a ideia de testar as mesmas cordas que usavam para subir. Ele bolou um jeito lá na hora e conseguiu descer com ela. E depois eles viram que foi uma técnica legal, foi uma coisa que podia ser investida e resolveram realmente investir e colocaram o nome de rapel. Rapel, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, desculpa, mas se eu não me engano se chama chamar. É, perdão, a tradução é chamar, alguma coisa assim. E foi assim, eles escalaram esse morro e preferiram descer de uma forma nova. Esse Petit Dieu aqui é o nome do não é um morro, é uma montanha com geleiras e é muito bonito, diga-se de passagem. Eu achei algumas fotos dele, bem bacana. Historicamente, as primeiras técnicas de rapel foram realizadas sem sistema de freio. A travagem era realizada pelo atrito da corda nas mãos ou em torno do corpo do escalador, o que poderia causar dor intensa, queimaduras e roupas rasgando. Essas técnicas antigas não são mais usadas hoje em dia. Hoje em dia tem muitos materiais, inclusive diversos tipos de freios para garantir a segurança da pessoa que está praticando a modalidade. Mesmo assim, no curso mesmo eu vi que você tem o seu freio, tem a pessoa lá embaixo que fica fazendo a sua segurança e você carrega mais uns 2 a 3 freios se quiser, né? É indicado
para caso aconteça alguma coisa. Tem nós também que, depois de muitos acidentes ao longo dos anos, algumas pessoas desenvolveram técnicas com nós para poder garantir melhor a segurança da pessoa que está descendo o morro. A atividade é praticada essencialmente em grupo, onde cada integrante se deve preocupar com o companheiro, questionando qualquer situação que possa gerar um incidente e até um acidente. Isso é o que eu acho legal na modalidade, que no curso mesmo o professor Michael ele sempre falava que você no rapel não está lá apenas para se divertir, você não tem que se preocupar só com o seu, você tem que estar sempre de olho em tudo que possa acontecer, seja uma coisa legal, você conferir as fivelas da cadeirinha da pessoa que está junto com você na atividade, conferir corda, se propor a estar na segurança lá na parte de baixo ou na parte de cima que seja. Então é um negócio que é uma modalidade que acredito eu que ajuda bastante com a socialização. Então você está sempre preocupado com o seu companheiro, sempre de olho no que pode acontecer, e isso eu acho bem bacana. Categorias de rapel: rapel impositivo e rapel negativo. O positivo é aquele que todo mundo conhece, todo mundo já viu um vídeo, foto, alguma coisa, que o rapeleiro, a pessoa que está praticando a atividade, ela está com os pés na parede, então ela tem uma base sólida para se apoiar. E tem o negativo, que eu não acho difícil, mas muitas pessoas, para quem está começando assim mais ou menos, acredito que seja. Que você não tem, como na primeira, como no positivo, você não tem uma base para estar pisando. Então, você até tem. Você pode ter uma base, só que essa base vai te deixar, digamos assim, de ponta cabeça. Pode ter a base ou pode não ter. Aí esse se chama o rapel negativo. Aqui diz que onde não há contato dos pés com a parede, mas pode ter sim, mas porém você fica de ponta cabeça, que é meio desconfortável. Para cada técnica é possível realizar algumas manobras com saltos, giros, descidas de ponta cabeça. Então é isso, deu para entender mais ou menos aqui. Aqui, no caso, se eu fosse passar, por exemplo, numa escola, apresentar a modalidade, uma das primeiras coisas que eu faria era levar alguns equipamentos e mostrar como são, o nome e como funcionam na prática, que seria os equipamentos fundamentais. Tem diversos outros para quem já é profissional, para quem gosta mesmo disso, mas esses aqui são os fundamentais para você pelo menos começar, que são cadeirinha, mosquetão, que serve para você prender sua cadeirinha no seu freio, na sua corda, tudo. O freio 8, que é o freio básico, o freio mais conhecido, né, o mais simples, que depois dele tem diversos outros. A corda, que não tem como fazer. O capacete é sempre bom. E uma coisa que eu acho engraçado, sempre perguntam, tá, mas você tá lá na rocha, a corda estoura, o que o capacete vai te proteger? Ele não é para te proteger de queda, porque queda é fatal, infelizmente. Mas ele te protege de uma pessoa tá acima de você. Ela pisou em alguma pedrinha solta, a pedra bateu, o capacete te protegeu. Se você tivesse sem, você era empacotado provavelmente. Então o capacete serve para essas pequenas coisas, não para um acidente, por exemplo, de você cair. Isso não tem nem como. E as luvas, que são fundamentais porque o atrito da corda com a mão pode gerar calos, queimaduras e diversas outras coisas. As experiências que o rapel ele pode proporcionar, acredito eu. Proporcionar experiências não vividas no cotidiano. Então, é levar uma coisa nova para os alunos na escola, uma coisa que eles não estão vendo todo dia, que eles não têm com facilidade, ainda mais em escolas assim, digamos, de periferia. As crianças não têm oportunidade de estar indo num lugar para praticar esse esporte, porque a gente sabe por quê. Outra coisa que é uma das que eu mais gosto é a inclusão.
O rapel, como eu falei lá na modalidade negativo, por exemplo, que você não precisa necessariamente pôr os pés numa superfície sólida, aí entra a inclusão, que na escola a gente pode ter uma criança com problemas para andar, até mesmo uma criança cadeirante e qualquer outra deficiência física. Então o rapel ele não precisa necessariamente você ser 100% saudável para praticar. Então ele é uma modalidade que ele abraça todo mundo, então qualquer um pode participar e isso é bastante legal. E habilidades desenvolvidas: coragem, força, confiança, controle do equipamento e equilíbrio. Isso é bem bacana. Ele além da diversão, ele desenvolve diversas outras sensações boas, ele tem muitos benefícios além da diversão. E como foi citado alguns slides acima, ele trabalha o social e a concentração. Então, o social você está sempre se preocupando com outras pessoas, está sempre de olho, não se preocupar consigo mesmo, interagir. Então ele tem diversas finalidades. E é isso.